Oi pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo eu falei como começar um romance, qual a diferença entre os romances, falei um pouco de pesquisa e nesse segundo vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais da pesquisa e de como começar a escrever o seu romance. Vamos lá? Então, gente, a pesquisa, como eu falei, a gente usa entre 5 ou 6 fontes. Eu gosto de pesquisar bastante. O meu romance Chamas da Morte, ele demorou 4 anos para ser concluído. Entre quando eu comecei a escrevê-lo e quando eu terminei. No primeiro temporada de Eu Escritora, eu falei passo a passo de ter criado ele. Loucuras que eu cometi de ter ido entrevistar, inclusive um cara que ele era de uma seita macabra, frequentava a missa negra, e esse cara, ele inclusive, ele aceitou se encontrar comigo porque ele desistiu dessas seitas, ele quis se livrar dessas seitas, e depois ele falou, não sei se eu posso desistir, porque ele era ameaçado constantemente, isso ele falou, não sei se é verdade. Eu pesquisei uns documentos também referente a isso. Eu pesquisei coisas que eu encontrei na internet, bastante coisa a respeito para criar os Chamas da Morte. Apesar que muito desse lance de missa negra eu deixei de fora para não chocar, porque eu queria que o meu público também atingisse as crianças, não só os adultos, né? Aí depois vem a parte que eu acho muito importante falar para vocês, que é a parte da ficha dos personagens. Vocês podem procurar pela internet, há vários arquivos de fichas de personagem. Algumas, inclusive, são usadas nos jogos de RPG. Outras para criar um personagem de uma novela ou de um teatro. São fichas onde você tem que colocar nome, parentesco, família, bicho de estimação, gosto, como a pessoa se veste, características fortes, positivas, outras negativas, a religião, gosto musical. Você tem que criar a pessoa ali. Colocar o máximo de informação possível. Porque quando você for consultar, quando você for escrever o livro, você vai consultar aquelas características. Senão acaba todos ficando muito igual. Todos se vestem igual, todos têm o mesmo característica. Eles ficam sem personalidade. Quando você começa a usar a ficha, a personalidade dele começa a surgir e fixa no personagem. Depois você vai começar a criar a trama. Nossa, essa trama se passa no Rio, em São Paulo e em Paris. Não é? Se passa no Rio, o que tem no Rio de interessante? O que tem em São Paulo interessante? O que tem em Paris interessante? Vamos visitar pontos turísticos? Eu acho importante você falar sobre os pontos turísticos do lugar. Em Chamas da Morte, eu falo de 2 pontos turísticos, que é o Pico, e eu falo de uma capela, onde inclusive acontece um ponto importante do livro. Essa capela ela foi restaurada há algum tempo pelos detentos da Fundação Casa, como uma maneira deles começarem a criar uma empatia pelas pessoas e pelo que é nosso, né? Pelo que é público. A capela está super bonitinha hoje em dia. Ela, desde que eu conheço, ela nunca foi usada. Hoje em dia eu não sei se ela está sendo usada, mas eu passo lá, ela está sempre fechada. Ela fica em frente à Fundação Casa, que tem aqui na Vila Clarice, perto do quartel da escola da PM, né? Aí você começa a desenvolver a trama. A menina roubou o livro. Aí o que acontece depois que ela rouba o livro? Ela começa a fugir das pessoas da biblioteca. Ela começa a querer esconder esse livro. Por que ela roubou esse livro? Qual que é a importância desse livro? Ela roubou esse livro porque ela queria ler esse livro? Ou ela roubou esse livro porque é um livro mágico? Então, você tem que definir tudo isso na realidade, antes de começar o livro, e depois desenvolver isso, desenvolver essa trama e tentar deixar ela o mais cativante possível.
Aí no final você dá o desfecho. A menina vai conseguir devolver o livro, a menina vai conseguir salvar o livro, ou a menina vai ser presa por causa do livro, do roubo do livro. Então, você tem que colocar tudo isso e de uma maneira que te agrade em primeiro lugar e depois que agrade ao seu público. O seu público é muito, muito, muito importante para vocês. Tá bom? Gente, é mais ou menos isso que eu tô tentando passar para vocês. As coisas dos cursos que eu fiz durante esses 7 anos e dos livros que eu também li de técnica de escrita. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Eu tô, por enquanto, suspendendo a série que eu vou estar dando opiniões sobre os livros que eu li. Para eu poder reunir ler mais. Eu tô relendo alguns livros. Eu tô lendo muita coisa técnica agora. Então eu vou dar uma pausa nas opiniões do livro. Enquanto isso, você fica com a segunda temporada do Eu Escritora, tá? Tô passando um pouco da minha técnica para vocês. Não é muito, mas eu acho importante eu dividir isso com vocês. Um beijo grande, até a próxima segunda-feira. Fique com Deus. Tchau!